Olá pessoal, estamos aqui novamente com mais uma correção de exercício. Agora nós iremos corrigir o exercício número 9 da nossa lista de exercícios, cujo enunciado diz assim: um recipiente na forma de um prisma reto de base quadrada com 8 centímetros de lado estava totalmente cheio de água. Desse recipiente foram retirados 160 ml de água. E aí ele nos dá esses dados aí, que a gente tinha aqui esse recipiente cheio de água com 960 ml e aí foi retirado 160 ml. Então a altura dessa água dentro desse recipiente logicamente reduziu, né? Deu uma diminuída. E aí ele diz: sabendo que a capacidade máxima desse recipiente é de 960 ml, então após a retirada de 160 ml, qual será a altura H da água restante dentro dele em centímetros? Então a gente tinha um recipiente cheio de água, que ele tinha uma determinada altura, só que a gente foi lá e retirou um bocado dessa água. Então a altura, né, da coluna de água aqui foi reduzida devido a essa quantidade de água que a gente retirou. Então é isso que nós queremos saber. Outra informação bem pertinente que foi traga na equação, né, no exercício, aliás, é que um centímetro cúbico corresponde a 1 ml. Então, uma coisa é equivalente à outra. Ali a gente está trabalhando com ml, né, na questão, mas 1 ml corresponde a 160, ou 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico. Então, olha só. Primeiras informações que a gente tem são essas. E aí, o que a gente quer saber? A gente quer saber qual é a altura, né? Para calcular isso, a gente vai ter que usar a equação do volume. Então, o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Então, a área da base. Quem é a área da base? A gente tem aqui um prisma quadrangular regular. Então, significa que nossa base é um quadrado. Se é um quadrado, todos os lados são iguais, e aqui ele falou que todos os lados valem 8. A altura é o que a gente não tem. Então, dando prosseguimento aqui, o que mais que foi dito pra gente? Foi dito que o volume inicial então, inicialmente eu vou chamar de volume 1, o volume 1 do prisma era de 960 ml. E aí, logo em seguida que a gente retirou essa quantidade de água, a gente tirou aqui uma quantidade de volume que foi de 160 ml. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual foi o volume que restou dentro desse recipiente aqui pra gente. Para saber isso, a gente tem que fazer o quê? O volume 1 menos o volume 2. Ou seja, reduzir isso que foi tirado dessa quantidade que a gente tinha anteriormente, para saber quanto que ficou aqui. Então, a gente vai fazer 960 ml menos 160 ml. Então, o que foi que sobrou aqui? 960 menos 160 dá 800 ml. Como nós estamos trabalhando com as medidas em centímetro, então nós vamos converter isso para centímetro cúbico. Se 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico, logo 800 ml vai corresponder a 800 centímetros cúbicos. E aí, dando continuidade, a gente já tem o volume. E a gente agora precisa calcular a área da base. Se nossa base
é um quadrado, como que calcula a área do quadrado? L ao quadrado, ou seja, o lado vezes o lado. Quanto que é o lado? 8. Então, 8 vezes 8. 8 ao quadrado. 8 ao quadrado dá 64 centímetros quadrados. Uma vez que a gente calculou essa área, agora a gente consegue calcular o H. Quanto que de fato sobrou aqui? Então, é só usar a equação do volume do prisma. Onde aqui a gente já tem o volume do prisma, que é o volume que sobrou de água aqui dentro, que são 800 centímetros cúbicos. Temos a área, que a gente calculou aqui. Essa área é 64 centímetros quadrados. E o H é o que a gente quer achar. Esse 64, ele está multiplicando o H. Se ele está multiplicando, a gente tem que passar ele para o lado de lá, dividindo. Então, vai ficar 800 dividido por 64. 800 dividido por 64 dá 12,5. Então, a altura é 12,5 centímetros. E aí, a gente finalizou aqui a nossa questão número 9.